O casamento que você sempre quis. Autor Gary Chapman, editora Mundo Cristão. Capítulo 1. Por que as pessoas se casam? Antes de iniciar uma discussão de como fazer o casamento funcionar, talvez devamos propor uma pausa suficientemente prolongada para perguntar: qual é o propósito do casamento? Que estamos tentando realizar por meio dele? Se você fizesse a uma dúzia de amigos essas duas perguntas e pedisse que escrevessem em particular suas respostas, quantas opiniões diferentes você acha que receberia? Estas são algumas das que registrei, tanto de solteiros quanto de casados. Sexo, companheirismo, amor, prover um lar para os filhos, aceitação social, vantagem econômica e segurança. Debates amplos e recentes sobre o significado do casamento colocaram essas questões em primeiro plano. Alguns defendem que é possível ter todas essas coisas sem se casar. Há décadas, a sociedade decidiu que não é preciso casar para ter relações sexuais. Numa época em que metade dos lares é ocupada por solteiros, segundo o levantamento recente, ser casado não garante mais a aceitação social ou a vantagem econômica. Viver juntos está em alta. O que dizer do amor, da segurança, do companheirismo e de um lar para os filhos? Essas coisas não podem ser obtidas, até certo ponto, sem o casamento? Qual seria, então, a vantagem do matrimônio? Para responder a estas perguntas de forma completa, precisamos examiná-las com o olhar da fé, buscando a sabedoria de Deus. Vemos na Bíblia um quadro muito diferente. A partir de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, no qual lemos a história da criação, descobrimos que a ideia do casamento de Deus é a fusão de duas vidas da maneira mais profunda possível em uma nova unidade que não somente satisfará as pessoas envolvidas, como também servirá aos propósitos de Deus de modo mais elevado. Companheirismo e compromisso. O coração da humanidade clama por companhia. Somos criaturas sociais. O próprio Deus disse a respeito de Adão: não é bom que o homem esteja só. Gênesis capítulo 2, versículo 18. Lembro que esta análise foi feita antes da queda da humanidade e que esse homem já tinha companhia afetuosa e pessoal de Deus. Ainda assim, o Senhor disse: isso não basta. A solução de Deus à necessidade do homem foi criar a mulher. Gênesis capítulo 2, versículo 18. O termo hebraico usado aqui significa literalmente face a face. Isto é, Deus criou um ser com quem o homem poderia ter um relacionamento face a face. Isso revela o tipo de relação pessoal profunda por meio do qual os dois são ligados em uma união inseparável que satisfaz os anseios mais profundos do coração humano. O casamento foi a resposta de Deus à necessidade mais profunda do ser humano, a união da vida de uma pessoa com outra. Essa unidade deve abranger todos os aspectos da existência. Não se trata apenas de um relacionamento físico, nem é simplesmente dar e receber apoio emocional. Mais que isso, é a união total de duas vidas no âmbito intelectual, social, espiritual, emocional e físico. Esse tipo de união não pode existir sem o compromisso profundo e duradouro que Deus quer que acompanhe o casamento. O casamento não é um contrato para tornar aceitáveis as relações sexuais. Não é simplesmente uma instituição social para prover o cuidado dos filhos. É mais do que uma clínica psicológica na qual obtemos o apoio emocional de que precisamos. É mais do que um meio de alcançar posição social ou segurança econômica. O propósito supremo do casamento não é alcançado nem mesmo quando ele é um veículo para o amor e o companheirismo, por mais valiosos que sejam. O propósito supremo do casamento é a união de dois indivíduos no nível mais profundo possível e em todas as áreas, o que, por sua vez, proporciona o maior sentimento de realização do casal e, ao mesmo tempo, serve melhor aos propósitos de Deus para a vida deles. O que significa ser um? É claro que só o fato de casar não garante a unidade de um casal. Há uma diferença entre os dois serem unidos e os dois serem um. Um velho pregador costumava dizer: quando você amarra dois gatos pelo rabo e os pendura na cerca, conseguiu uni-los, mas a unidade é uma coisa bem diferente. O melhor exemplo bíblico desse tipo de unidade talvez seja o próprio Deus.
É interessante que a palavra usada para em Gênesis, capítulo 2, versículo 24, em que Deus diz: por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne, é o mesmo termo hebraico empregado para o próprio Deus em Deuteronômio 6:4, em que lemos: ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. A palavra único fala de uma unidade composta, em oposição à unidade absoluta. As Escrituras revelam Deus como Pai, Filho e Espírito, embora um só. Não temos três deuses, mas um Deus, trino em sua natureza. As ilustrações da Trindade são muitas e todas falham em algum ponto, mas vou usar uma bastante comum para ilustrar algumas das implicações dessa unidade. Desenhe um triângulo, o Pai está em cima, o Filho à esquerda e o Espírito Santo à direita. O triângulo pode ser colocado em qualquer posição e os nomes Pai, Filho e Espírito Santo podem ser movidos para qualquer posição. Não faz diferença, pois Deus é um. O que não podemos fazer é apagar um lado ou remover um dos nomes. Tudo deve ficar junto. Deus é trino, Deus é um. Não podemos compreender plenamente essa declaração. Mesmo assim, devemos falar de Deus dessa maneira, porque foi assim que ele se revelou. Não saberíamos que Deus é trino se ele não tivesse se revelado dessa forma. Não poderíamos saber que Deus é uma unidade, não fosse o fato de ele ter revelado a si mesmo como tal. Deus é unidade. Por outro lado, Deus é diversidade. Não podemos afirmar que não há distinções entre a Trindade. Em termos estritos, o Espírito Santo não morreu por nós na cruz. Essa foi uma obra do Filho. Como cristãos, não é o Pai que habita em nós, mas o Espírito. Os membros da Trindade possuem papéis diversos e ainda assim há unidade. É inconcebível que os membros da Trindade viessem a operar como entidades separadas. A partir de Gênesis 1, capítulo 1, versículo 26, onde Deus disse: façamos o homem à nossa imagem, até Apocalipse, capítulo 22, versículos 16 a 21, descobrimos a Trindade operando em conjunto como uma unidade composta. Quais são as implicações dessa unidade divina no casamento? Eis um segundo triângulo. Imagine o triângulo, Deus em cima, marido à esquerda, mulher à direita. Desta vez, o triângulo não pode ser inclinado para apoiar-se em outro lado. Deus deve permanecer no vértice de um casamento cristão. Podemos, porém, mudar a posição dos nomes, marido e mulher, pois eles devem ser um. Em nossa era individualista, unidade não é um conceito dos mais cultivados. Todavia, a unidade conjugal não erradica a personalidade. Pelo contrário, ela liberta as pessoas para expressarem sua diversidade e, ao mesmo tempo, experimentarem completa unidade com seu parceiro. Você é livre para ser tudo o que Deus pretende que seja, mesmo experimentando tudo o que Deus pretendeu quando uniu você ao casamento. Nenhuma verdade poderia ser mais libertadora e satisfatória. Quer estejam apenas começando sua nova vida como marido e mulher, quer sejam casados há muito tempo, se estão pavimentando seu caminho em meio a desafios, esperam que tenham o alvo do casamento claro na mente. Unidade no sentido mais profundo possível em todas as áreas da vida. Isso pode ser apenas um sonho para você, mas se estiver disposição para trabalhar nele, pode torná-lo realidade. Você pode imaginar como seria obter um diploma em unidade intelectual, unidade social, unidade espiritual, unidade física? Não desista. É possível que esteja à beira de uma nova descoberta. Acontece que meu marido não está disposto a trabalhar comigo, você pode retrucar. Não posso fazer tudo sozinho ou sozinha. É verdade, mas você pode fazer alguma coisa por conta própria. E essa alguma coisa pode ser usada por Deus para incentivar a mudança em seu cônjuge. Creio que o princípio discutido no capítulo seguinte é primordial para a felicidade conjugal e a boa saúde. Leia cuidadosamente, pense com clareza e não esqueça de completar a tarefa no fim de cada capítulo. Vamos à tarefa. Agora é com você. 1. Examine bem o seu casamento.
Devemos reconhecer as fraquezas antes de começar a aperfeiçoar essas áreas. Em uma folha separada, faça 4 colunas paralelas com os seguintes títulos: intelectual, social, físico e espiritual. Sob cada título, liste as características que acha que você tem em comum com o seu cônjuge. Em que área sua unidade é mais fraca? O que você poderia fazer para estimular o crescimento nessa área? O que você vai fazer a respeito? 2. Sugiro que seu parceiro ou parceira leia o capítulo. Faça uma lista similar e responda as questões acima. Quando vocês dois estiverem se sentindo bem e abertos para o crescimento pessoal, compartilhem os resultados e concordem sobre as atitudes que aumentarão a unidade. Concentrem-se em uma área de cada vez.